Olá pessoal, tudo bem? Essa aula é sobre a divisão de números decimais. Se você ainda não viu, assista às aulas de multiplicação e divisão de números naturais para você entender o processo de divisão. Assim vai ficar mais simples para você entender o processo aqui agora, ok? Se você já assistiu às aulas, sabe como que faz as divisões de primeiro e segundo caso? Então vamos para a divisão de números decimais. O que é importante a gente saber? Que primeira coisa, não se resolve divisão com vírgula, tá? O processo mecânico, na mão, nós não resolvemos a divisão com a vírgula. Então, o que nós temos que fazer? É preciso organizar. Como assim? Toda vez que você observar uma divisão com os números com vírgula, nós vamos transformá-la numa divisão de números inteiros, tá? Ou naturais. Então, a princípio, eu vou te explicar como é que a gente faz a divisão de um número decimal com um número decimal, tá? 3 exemplos aqui e nós vamos fazer isso passo a passo. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é o seguinte: perceba que esse primeiro valor, após a vírgula, ele tem uma casa decimal. E aqui dentro da chave, nós temos duas casas decimais, ok? Então, eles não têm a mesma quantidade. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que manter fora e dentro da chave com a mesma quantidade após a vírgula. Então, esse primeiro passo de organização é o seguinte: primeiro passo, igualar as casas decimais. Igualar as casas decimais. E como é que a gente faz essa igualdade de casas decimais? Basta acrescentar um zero aonde está faltando, aonde tem um valor menor de casas decimais. No caso aqui, ó, fora da chave eu só tenho um número, e aqui dentro da chave eu tenho dois números. Ou seja, então, aqui ó, fora da chave, eu vou acrescentar um zero, tá? Então, eu vou colocar um zero aqui, ó. E agora eu tenho dois números fora da chave, depois da vírgula, e aqui eu também tenho dois números, né? Agora, depois da vírgula, dentro da chave. E aí vai ficar dessa seguinte maneira: 1,20 dividido por 0,05, certo? Como nós já igualamos essas casas decimais, vamos para o nosso segundo passo. O que é o segundo passo? Agora que eles já têm a mesma quantidade de casas decimais, tanto fora quanto dentro da chave, nós podemos retirar a vírgula. Então, agora nós vamos retirar as vírgulas, tá? Porque eu vou ter valor fora e dentro da chave. Então, nós vamos retirar as vírgulas. Cancela a vírgula fora e dentro da chave vai sobrar 120. E aqui dentro da chave, tá? Lembra, nós não fazemos a leitura do zero da esquerda, então vai sobrar somente 5. Tranquilo? Então, essa é a montagem, é a organização que nós fazemos. A partir daqui, a gente procede com a divisão normal. Então, era 1,2 dividido por 0,05 é a mesma coisa de 120 dividido por 5. E agora a gente consegue fazer essa divisão aí. Tá tranquilo? E aqui a divisão normal, tá? 12 ficam 2, 10 vai sobrar 2, acrescento o zero aqui, ó, 24. Dá o próprio 20, zerou. Então, aqui, o mais importante é entender como é que faz o ajuste para fazer a divisão. Vamos para o exemplo 2 aqui, ó, seguindo os mesmos passos. Observando, fora da chave, eu tenho dois números após a vírgula. E dentro da chave, eu só tenho um. Então, eu preciso organizar, acrescentar o zero aonde está faltando. Neste caso, falta zero na parte de dentro da chave, porque se aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1, para ficar igual, eu acrescento um zero aqui, ó. Agora eu tenho dois valores dentro da chave e dois valores também fora da chave. Manteve a mesma quantidade, eu vou reescrever aqui. E em seguida, vamos para o segundo passo.
O segundo passo, relembrando, é retirar as vírgulas. Então, basta cancelar as vírgulas. E aí vai sobrar aqui 235. E aqui dentro da chave, eu não considero o zero da esquerda, vai me sobrar 20. E aí, então, eu faço essa divisão para encontrar o valor. 235 dividido por 20. Dá uma vez, né? Vai me sobrar 3. Vou descer com o 5. 35 para 20 dá uma vez. Vai me sobrar 15. 15 é menor do que 20, então a gente faz o processo lá do zero imaginário. E aí eu coloco a vírgula. 150 dividido para 20 dá 7, porque 7 vezes 2, 14. E aí vai me sobrar 10. Novamente acrescento o zero imaginário. Como 100 é maior do que 20, não preciso acrescentar mais nada. E aí eu coloco 5, que dá o próprio 100. E aí zerou. Tranquilo? Igual o processo de divisão de números naturais. Por fim, aqui, o exemplo 3, vamos fazer o mesmo processo, igualar as casas decimais e depois retirar as vírgulas. Mas olha que interessante, no primeiro exemplo, nós igualamos colocando um zero fora da chave. No exemplo 2, igualamos colocando o zero dentro da chave. Agora, neste exemplo, vamos observar, fora da chave eu só tenho um número, depois da vírgula. Dentro da chave eu tenho 3. Então, como aqui eu tenho 3 e fora somente 1, para ficar igual, faltam 2 zeros. Então, aqui eu vou acrescentar 2 zeros. Então, na verdade, nós acrescentamos quantos zeros forem necessários. E aí, feito essa igualdade, agora eu tenho 3 fora da chave e 3 dentro da chave. Vou só repetir o valor aqui para vocês observarem como que ficou. E agora eu vou para o segundo passo, retirar as vírgulas. Cancelando a vírgula aqui fora e aqui dentro, vai me sobrar 2.100. E dentro da chave, lembrando que eu não considero o zero da esquerda, me sobra somente 7. Então, olha aqui, ficou a divisão de 2.100 dividido por 7. 21 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 7 dá o próprio 21. E aí já deu zero aqui. Quando deu zero, sobrou 2 zeros, eu vou cortar esses 2 zeros e trago ele para a resposta. Então, 2.100 dividido por 7 dá 300. Beleza, galerinha? Então é isso. Divisão com números decimais. Regrinha, iguala as casas e depois retira as vírgulas. Beleza? Espero que tenham gostado e bons estudos!